Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Todos ficaram surpresos quando Andon de repente se ajoelhou e se prostrou diante de Lin Jin. Zhao Ying e Lu Xiaoyun não sabiam da identidade de Andon como um espião, e Lin Jin também não tinha intenção de contar a elas sobre isso. As meninas foram até lá e disseram: Andon, apenas nos diga se tiver algum problema. Somos todos colegas de classe. Mesmo que seja algo com o qual o avaliador Lin não possa ajudar, não deixaríamos você sofrer sozinho. Evidentemente, as meninas presumiram que Andon estava em algum tipo de problema. Mas quando Andon lhes contou o motivo de estar no chão, eles finalmente entenderam o que ele quis dizer. Foi por causa do seu animal de estimação. Se esse for o caso, não há necessidade de se preocupar. Se fosse qualquer outra coisa, o avaliador Lin poderia não ser capaz de ajudar, mas quando se trata de bestas de estimação, ele encontrará uma solução, não importa qual seja o problema. Depois de testemunhar quantas criaturas Lin Jin havia avaliado e tratado, as meninas praticamente o adoravam agora. Lin Jin de repente fez uma expressão severa e disse: Quantas vezes eu já disse a todos vocês para não serem convencidos só porque ganharam algumas habilidades? Além disso, não há 100% quando se trata de avaliar e tratar bestas. Agora, essa era uma aparência digna de um educador. Entretanto, no coração de Lin Jin, ele acrescentou: exceto eu, é claro. E era verdade. Porque com o Museu das Bestas Mortais, a taxa de sucesso de Lin Jin era de 100%. Lin Jin olhou para Andon. Apesar do sorriso que ele estava usando, ele ainda possuía autoestima. Já que ele estava disposto a se ajoelhar e implorar pelo bem de sua besta de estimação, isso provava o quanto ele valorizava seus relacionamentos. Levante-se, Andon. Lembre-se, a honra de um homem é tão valiosa quanto o ouro. Você pode se ajoelhar diante de Deus, diante de seus pais, mas, além disso, não há mais ninguém que vale a pena se ajoelhar. Lin Jin repreendeu antes de estender a mão para tocar o animal de estimação de Andon. Ao ouvir isso, Andon estremeceu. Depois de ouvir o que ele disse, mesmo que o avaliador Lin não pudesse salvar sua besta de estimação, Andon seria leal a ele para sempre. Por que ninguém nunca o teve em tão alta consideração e pensou que ele era um homem digno de respeito básico? Besta de estimação de nível 1. Porco com chifres crocantes. Atributo terra. Status: envenenado. Órgãos internos estão danificados e o veneno restante em seu corpo está obstruindo as veias. Os 10 métodos de tratamento são. Os 7 métodos de evolução são. Enquanto Lin Jin estava focado em estudar os detalhes da criatura no museu, Andon se sentiu desconfortável. A lembrança de como nem mesmo o ancião não conseguiu resgatar sua besta de estimação estava vívida na mente de Andon. Mas ele não ousou perguntar sobre isso. Ele só podia ficar de lado e esperar ansiosamente. Ele estava aterrorizado de ouvir as palavras: não pode ser salvo. Afinal, já fazia mais de um ano que sua besta de estimação se machucou. Com uma doença antiga como essa, até mesmo o avaliador Lin pode não ser capaz de ajudar. Assim que sua mente começou a divagar, Lin Jin se levantou e disse: E aqui eu pensei em quão grave a situação pode ser. Acontece que há alguns danos em órgãos internos e algumas veias entupidas. Isso vai ser fácil. Andon ainda não havia recuperado os sentidos. Ativando os poderes obtidos de seu contrato de sangue, após mudar sua energia espiritual, Lin Jin pegou algumas agulhas e as perfurou em mais de 10 pontos de acupuntura no corpo do javali. O ângulo e a força necessários eram perfeitos. Então, ele levantou um dedo e pressionou-o contra o estômago do javali. Ouviu-se um guincho alto e o javali começou a tossir um bocado de sangue escuro como tinta. Andon pulou em choque. Mas depois de tossir aquele sangue enegrecido, o javali claramente parecia muito mais energético do que antes. Feito. Lin Jin recuperou suas agulhas como se tivesse feito algo insignificante. Foi só isso? Da perspectiva de Andon, parecia que Lin Jin queria dizer que a doença persistente de seu javali estava completamente curada. Andon, você também é um aprendiz de avaliador de bestas. Diga-me, como alguém deve verificar a eficácia de um tratamento? Lin Jin decidiu usar essa chance para testá-lo. Andon ponderou um pouco antes de responder de forma séria. Avaliador Lin, o veneno no corpo dos meus bestas de estimação estava danificando seus órgãos. A parte mais problemática foi quando ele entrou nas veias. Para testar a eficácia do tratamento, preciso apenas usar a explosão de energia para descobrir. O conhecimento básico de Andon era realmente bastante sólido. Havia algumas habilidades básicas para controlar bestas de estimação e explosão de energia era uma delas. Era uma versão mais fraca da habilidade Fúria, e até mesmo aprendizes avaliadores de bestas podiam dominar essa habilidade de nível iniciante. A explosão de energia permitia que o usuário canalizasse sua energia espiritual para o corpo de seu animal de estimação, para que ela fluísse pelos pontos de acupuntura e aumentasse a força e a potência do animal.
No entanto, como sua besta de estimação estava doente, Andon não podia usar explosão de energia nela. Mas agora, se ele fosse testar a eficácia do tratamento, explosão de energia era a habilidade mais adequada. Lin Jin assentiu e disse: Tente. Sentindo-se animado, Andon imediatamente pegou um talismã de besta para lançar o feitiço explosão de energia. O talismã da besta pegou fogo para se converter em energia espiritual. Uma vez injetado no corpo do javali, uma energia dominadora explodiu do corpo deste último, soprando a poeira ao redor de seus pés e balançando as mangas dos humanos. Ele está realmente curado. Andon finalmente pôde afirmar que, com apenas alguns truques realizados pelo avaliador Lin, a doença que vinha incomodando seu animal de estimação por mais de um ano foi curada. Andon havia antecipado esse resultado, e agora, ele estava mais decidido do que nunca a se tornar um seguidor leal do avaliador Lin. Mesmo que isso significasse se rebaixar ao nível de se tornar um servo. Gostaria de ajudar sua besta de estimação a evoluir, mas ela acabou de se recuperar de uma doença. Suas veias ainda estão em uma condição instável, forçá-la a evoluir pode fazer mais mal do que bem, então vamos esperar mais alguns dias. Dito isso, Lin Jin olhou ao redor para o quintal bagunçado. Com uma expressão de desculpas, ele disse: Já que estamos aqui como convidados, seria bastante inapropriado deixar uma bagunça dessas na casa do Masterchef Liao. Venha, vamos limpar esse lugar juntos. Tudo bem. Avaliador Lin, deixe-nos fazer isso. Por favor, descanse um pouco. Os 3 aprendizes começaram a trabalhar com grande entusiasmo. Especialmente Andon, que parecia ter sido injetado com uma explosão de vigor. Ele estava muito feliz hoje. Não só ele não foi expulso depois de confessar ao avaliador Lin, mas o avaliador Lin até usou suas habilidades extraordinárias para tratar sua besta de estimação. Andon não conseguiu nem retribuir sua gentileza. Ele havia decidido que, de agora em diante, não importa o que o avaliador Lin ordenasse que ele fizesse, Andon faria sem hesitação. Depois que terminaram de arrumar o quintal do Masterchef Liao, Lin Jin e seus alunos se despediram. Lin Jin fez os aprendizes retornarem à associação enquanto ele trazia Dourado e a tartaruga Safira para casa. Ele não tinha outra escolha. Seu salão de consulta na associação havia sido fechado, então, mesmo que Lin Jin voltasse para lá, não havia lugar para ele. Ele só podia deixar os bestas de estimação se estabelecerem em sua casa por enquanto. Felizmente, os trabalhadores da construção trabalharam horas extras, dia e noite, para acelerar a reforma de sua casa, então ela já estava quase pronta. Quando ele chegou em casa, o telhado estava pronto e, com uma pequena arrumação, Lin Jin pôde residir nele. Depois de pagar o restante da reforma, Lin Jin finalmente tinha um lugar para ficar. Dourado agora estava no rank 3, mas era tão indiferente quanto sempre. Lin Jin não se incomodava com sua personalidade peculiar. Dourado conhecia seus limites e nunca lhe causaria problemas de qualquer maneira. Ele colocava a tartaruga Safira no quintal enquanto Xiao Wu o seguia. Embora seu salão estivesse fechado, Lin Jin ainda teve que retornar à associação porque ele ainda era um membro lá. Além disso, como ele estava planejando fazer o exame de promoção de avaliador de bestas, ele teve que voltar e se registrar. Quando ele retornou à associação, todos ao redor o olhavam de forma diferente. O motivo era simples. O fechamento do consultório de alguém era um problema sério para um avaliador de bestas. Nas últimas dezenas de anos aqui na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, nunca uma coisa dessas aconteceu antes. Lin Jin foi o primeiro a quebrar a sequência. No entanto, ele não podia se incomodar com as fofocas e como as pessoas estavam apontando dedos para ele. Ele estava livre de restrições e não precisava ficar sentado em seu consultório, então Lin Jin estava aproveitando sua liberdade recém-conquistada. Lin Jin podia ir aonde quisesse, desde que permanecesse nas proximidades da associação. Com Xiao Wu a tiracolo, Lin Jin foi direto para o escritório de administração da associação. Se ele quisesse se registrar para o exame de promoção de avaliador, ele tinha que fazer isso aqui. O escritório de administração da associação. Embora fosse chamado de escritório de administração, na verdade, era responsável apenas por cuidar dos registros dos aprendizes, verificações de exames de promoção e exames de promoção para avaliadores de bestas certificados. Portanto, quase ninguém vinha em dias normais. Isso explicava por que o lugar era tão silencioso quanto uma biblioteca. Ao contrário da associação animada que estava cheia de vida não importava a hora do dia, o escritório de administração, não muito longe, era tranquilo. Árvores foram plantadas ao redor de uma pequena torre de madeira, e ao redor desta pequena floresta havia 3 salas, formando um retângulo com a torre. Os tijolos cobrindo o quintal estavam limpos, sem uma partícula de poeira. Colocado bem no meio estava um queimador de incenso de cerca de 3 metros de altura. Os bastões de incenso eram como bambu, altos sem balançar com o vento enquanto apontavam diretamente para o céu. A Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo tinha 3 anciãos. Um deles era o ancião Mon,
que guardava a entrada do fluxo espiritual do fogo terrestre com sua besta de estimação de rank 3, um lagarto de fogo. O outro era Nangonxian, que supervisionava os assuntos internos da associação, e o último era o Ancião Du, cujo território era aqui, no departamento de administração. Assim como o Ancião Mon, o Ancião Du gostava de manter um perfil discreto e mal mostrava o rosto na associação. Na maioria das vezes, ele podia ser encontrado aqui no departamento de gestão. E quão discreto era esse Ancião Du? Nos vários anos que Lin Jin passou na Associação de Avaliação de Bestas, ele só conheceu o Ancião Du uma vez. Era assim que esse ancião específico era discreto. O Ancião Du estava sentado no salão principal, arrumando alguns livros. O salão principal estava tão limpo quanto o lado de fora. Lin Jin notou um macaco com uma vassoura e um pano em um canto, trabalhando duro enquanto varria e esfregava o chão. Este macaco era o animal de estimação do Ancião Du. O avaliador Lin Jin gostaria de cumprimentar o Ancião Du. Lin Jin curvou-se respeitosamente ao entrar. O Ancião Du virou-se para ele e assentiu levemente. Algo está errado. Gostaria de me registrar para o exame de avanço de avaliador. Assim que ouviu a resposta de Lin Jin, o Ancião Du ficou estupefato. O exame de avanço. Lin Jin assentiu. O Ancião Du soltou uma risada. Todos descreveram o Ancião Du como sendo mais distante do que o Ancião Mo. Mas o que eles realmente queriam dizer era que o Ancião Du era antissocial. No entanto, isso não era difícil de entender, pois o Ancião Du era o mais velho entre os 3 anciãos. Apesar de seus cabelos e barba brancos, abaixo de suas vestes modestas havia uma constituição alta e musculosa. Ele era mais alto do que o homem médio, mesmo quando estava curvado. O Ancião Du pegou um pedaço de papel e entregou a Lin Jin. Preencha este formulário. Há pincéis ali, sirva-se. Dito isso, ele continuou a organizar seus livros. Lin Jin agradeceu antes de pegar um pincel para preencher o formulário. Assim que terminou, Lin Jin devolveu o formulário respeitosamente. O Ancião Du recebeu e o colocou em uma das mesas ao lado dele. Lin Jin notou que havia outro formulário de inscrição naquela mesa, e o nome parecia ser Gao Jian. Claramente, Gao Jian também estava planejando fazer o exame de promoção. Não importava se eles passariam no exame ou não, os avaliadores sempre se registrariam para participar. Por que se eles passassem dessa vez? Um tiro não dado é um tiro perdido, afinal. Com o tempo, isso se tornou habitual. Assim que terminou, Lin Jin planejou ir embora. No entanto, ele de repente percebeu que Xiao Wu estava tendo um confronto com a besta de estimação do Ancião Du. Sim, é o macaco que estava varrendo o chão desde o começo. Ambas as bestas de estimação estavam se encarando e nenhuma delas estava disposta a recuar. Seus olhares pareciam estar transmitindo a mensagem. O que você está olhando? O macaco varredor não parecia um molenga. Ele estava de pé, em pé, sobre os 2 pés, como um humano, arregalando os olhos enquanto soltava um rosnado. E, ainda assim, Xiao Wu não iria deixá-lo ir. Ele olhou de volta com olhos que pareciam dizer: Você achou que eu teria medo de você só porque você está me encarando? Como ele estava rosnando, Xiao Wu também rosnou. O pelo do macaco estava eriçado, então Xiao Wu eriçou o seu também. 2 forças invisíveis entraram em choque e a pressão ao redor delas aumentou. O Ancião Du também notou esse conflito e ficou estupefato. Seu olhar caiu sobre Xiao Wu e seus olhos escureceram. Com uma vassoura na mão, o macaco deu um passo à frente como uma montanha que se inclinava para a frente, sua aura dominadora. Xiao Wu retribuiu o favor, também dando um passo à frente enquanto mostrava suas presas. Como um vulcão à beira da erupção, sua aura era igualmente assustadora. Os narizes dos 2 animais de estimação estavam prestes a se tocar e, se eles dessem mais um passo à frente, isso definitivamente terminaria em uma briga. Xiao Wu. Vendo que o Ancião Du não tinha intenção de pará-los, Lin Jin não teve escolha a não ser intervir. Ele não podia deixar os 2 brigarem aqui no local de trabalho do Ancião Du. Ao ouvir a voz de Lin Jin, Xiao Wu imediatamente retraiu sua aura e saltou para trás com um movimento rápido. No entanto, seu olhar permaneceu feroz enquanto o macaco lhe lançava um olhar mortal. Lin Jin agachou-se e deu um tapinha na cabeça de Xiao Wu antes de se levantar. Ele se curvou e saudou o Ancião Du antes de sair. Depois que Lin Jin foi embora, o Ancião Du olhou para o macaco e disse: O corredor lateral ainda precisa ser limpo. O macaco de aparência agressiva imediatamente se tornou manso. Encolhendo o pescoço, ele caminhou em direção ao corredor lateral com a vassoura e o pano nas mãos. O Ancião Du foi até a mesa e ergueu o formulário que Lin Jin tinha acabado de preencher. Ele murmurou para si mesmo: Interessante. Seja ele um lixo ou um prodígio, finalmente há algo que posso esperar neste exame. Quanto ao Wang Ji, posso ignorar algumas de suas deficiências, mas não posso fingir que não vi o que você fez. Se você acabar enterrando um avaliador talentoso por causa disso, eu nunca vou te perdoar.
Ao dizer isso, a aura do ancião se tornou aterrorizante. Sendo uma criatura inteligente, o macaco rapidamente correu para o corredor lateral ao notar a mudança no humor de seu mestre e começou a limpar diligentemente. Asterisco, asterisco, asterisco. Após o registro, Lin Jin não tinha mais nada para fazer. Ele foi dar uma volta no jardim e achou bem relaxante ficar ali. Notícias de Lin Jin vagando por aí chegaram aos ouvidos de Wang Ji e isso deixou o chefe furioso. Esse Lin Jin não aprende mesmo depois de ter seu consultório fechado. Como um avaliador de bestas certificado, ele está dando um mau exemplo ao enrolar desse jeito. Dentro de um grande salão, Gao Jian e vários outros aprendizes de alto escalão estavam cuidando de um animal de estimação com uma doença única. A pessoa que falou antes foi Gao Jian. Devido ao incidente anterior, ele ficou muito irritado com Lin Jin. Desde que ele começou oficialmente a fazer consultas, graças às suas conexões com seu cunhado, o ancião Nan Donghe conseguiu participar dessa consulta em grupo. Uma ideia repentina surgiu em sua cabeça e Donghe disse: "O avaliador Gao está certo. Lin Jin é um avaliador de bestas certificado da associação, não podemos simplesmente deixá-lo em paz. Ouvi dizer que o pronto-socorro precisa de mais mão de obra. Por que não deixamos o avaliador Lin ajudar lá?" Todos ficaram surpresos quando ouviram isso e ficaram pensando em quão cruel era esse gordo Donghe. O pronto-socorro da associação era o departamento mais sujo e cansativo. Também tinha a pior reputação dentro da associação. Lidava principalmente com casos de emergência ou bestas de estimação de pessoas pobres. Não era apenas agitado, mas também cansativo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, o trabalho não era nem um pouco gratificante. Isso porque as pessoas sempre encontravam algo para reclamar. Em geral, apenas novatos ou aprendizes sem nenhuma experiência eram enviados para lá. Todos que já tinham ido lá tentavam o máximo para sair do departamento o mais rápido possível. Desde o estabelecimento do pronto-socorro, nenhum avaliador certificado de bestas jamais pisou lá. Isso se tornou uma regra não escrita. Todos sabiam que a sugestão de Donghe era um ato flagrante para humilhar Lin Jin. Para um avaliador de bestas ter seu consultório fechado e então transferido para o pronto-socorro para fazer um trabalho tedioso e sujo com os recém-chegados? Esqueça os avaliadores de bestas certificados, até mesmo aprendizes experientes ficariam relutantes em aceitar o trabalho. No entanto, a sugestão de Donghe despertou o interesse de Wang Ji. Gostando dessa ideia, ele imediatamente informou o Departamento de Assuntos Gerais para que Lin Jin se reportasse ao saguão de emergência imediatamente. O pronto-socorro da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. A atmosfera aqui era constantemente agitada e estava sempre uma bagunça. Ei, você ouviu? Que o avaliador Lin foi designado para nossa estação. Avaliador Lin? O avaliador Lin que estragou sua sessão de avaliação. Quem mais? Mas ele ainda é um avaliador de besta certificado. Se eu fosse intimidado a esse ponto, eu teria desobedecido às ordens e feito as malas. Como diabos eu viria aqui? Continue sonhando. Com gente como você, você vai ficar aqui por muito tempo. É tão agitado aqui que mal temos tempo para estudar. É impossível melhorarmos dessa forma. Vários aprendizes fofocavam baixinho enquanto relaxavam. Naquele momento, Lin Jin entrou na soleira. No momento em que Lin Jin recebeu a ordem de transferência, ele foi até o pronto-socorro sem perder um segundo. Naturalmente, ele sabia sobre o pronto-socorro também. O ambiente lá era terrível e a carga de trabalho de avaliação e tratamento de bestas era pesado o suficiente para fazer uma pessoa desmaiar de fadiga. Para piorar as coisas, eles eram constantemente repreendidos ou até espancados. Lin Jin sabia que Wang Ji e os outros o enviaram para cá com propósitos maliciosos. No entanto, Lin Jin realmente não se importava nem um pouco. Tudo estava bem enquanto ele conseguia avaliar as bestas. Anteriormente, ele estava ficando nervoso devido ao tédio. Além disso, o Museu de Bestas Mortais exigia que um bom número de bestas de estimação fossem registradas antes que ele pudesse receber uma recompensa. Aqui no saguão de emergência, o que não lhe faltava eram vários tipos de bestas de estimação. Portanto, este saguão de emergência do qual todos estavam ansiosos para fugir era o paraíso para Lin Jin. Como ele tinha o Museu das Bestas Mortais, não importava a besta ou a doença, Lin Jin conseguia encontrar uma solução no museu. Avaliador Lin, não temos muitas regras aqui no pronto-socorro, além de uma regra de ouro. Quem for mais competente tem um status mais alto. Somente aqueles que são capazes têm autoridade. Caso contrário, eles só estariam dando problemas para o resto de nós. Então, mesmo se você for um avaliador de bestas certificado, a mesma regra se aplica a você. Disse um aprendiz experiente. No entanto, ele não estava tentando dificultar as coisas para Lin Jin. Todos no pronto-socorro estavam na mesma situação terrível, então não havia razão para dificultar as coisas para outra pessoa. Além disso, era muito agitado aqui que ninguém tinha tempo para disputas de poder. Todos se ajudavam e, se surgisse um problema, todos seriam responsabilizados coletivamente.
Claro, o que eles mais desprezavam nessa situação era alguém o segurando. Eles sabiam muito bem que Lin Jin estava sendo intimidado pelo chefe Wang Ji e foi posteriormente designado para o saguão de emergência. Eles não se preocuparam com a competência de Lin Jin porque um camelo faminto ainda era maior que um cavalo, afinal. Não importa o quão inábil ele fosse, ele era um pouco melhor que alguns dos aprendizes aqui, certo? O que eles temiam era que Lin Jin não conhecesse seu lugar e que ele apenas desse ordem cegamente, se fazendo de superior e, no fim das contas, não lhes causando nada além de problemas. Por isso, eles decidiram ser brutalmente diretos. Lin Jin entendeu a intenção deles e não se importou. Já que estou aqui, é natural que eu siga a lei da selva. Está tudo bem, você fará os arranjos. Lin Jin respondeu casualmente. Ao perceber o quão receptivo Lin Jin era, o aprendiz relaxou. No entanto, ele não ousou exagerar com suas ordens. Lin Jin era um avaliador de bestas certificado, afinal. Ele não poderia deixá-lo fazer tarefas diversas como faria com outros aprendizes. E então, ele apontou para uma fileira de mesas e disse: Avaliador Lin, você pode sentar lá e ajudar com os tratamentos das bestas. Se você não tiver certeza do tratamento, pode pedir para os outros ajudarem na consulta em grupo. Se isso ainda não funcionar, nosso pronto-socorro terá que adiar o caso para algum outro departamento. Só podemos transferir o paciente para os corredores oficiais para que os outros lidem com isso. Lin Jin assentiu antes de se sentar sem fazer barulho. Assim que se sentou, ele recebeu seu primeiro pedido. Um aprendiz podia ser visto liderando alguém com pressa. O cliente estava carregando um animal de estimação nos braços e foi direcionado a sentar-se na mesa em frente a Lin Jin. Avaliador, eu estava lutando com alguém com meu animal de estimação e perdi. Meu animal de estimação está gravemente ferido, por favor, salve a vida dele. O cliente estava coberto de suor e manchas de sangue. Em seus braços havia um visum branco. Havia um grande ferimento cortante no corpo do animal de estimação e sangue fresco jorrava abundantemente, tingindo seu pelo branco de vermelho. Foi assim também que o cliente ficou com manchas de sangue em suas roupas. Lin Jin imediatamente se levantou e tocou a criatura. Besta de estimação de nível 1. Visum de cauda de espada. Status: gravemente ferido, perda severa de sangue, morrendo. Os métodos de tratamento de emergência incluem. Lin Jin nunca imaginou que seu primeiro caso no pronto-socorro seria um caso tão desafiador. A rigor, era difícil resgatar um animal de estimação que estava tão gravemente ferido e perdeu tanto sangue que estava à beira da morte. Aos olhos de Lin Jin, o Visum não estava se movendo e não parecia diferente de estar morto. No entanto, como o Museu de Bestas Mortais disse que ele poderia ser resgatado, ele teve que tentar. As coisas podem dar certo no final, quem sabe? E então, Lin Jin começou a trabalhar imediatamente. Coloque-o na mesa. Quem sabe como lançar um feitiço de hemostasia, venha me ajudar. Pegue um bisturi e um pouco de pó hemostático. Pronto. Lin Jin instruiu com uma expressão severa sem nunca parar suas mãos. Muitas pessoas viram como os aprendizes ficaram boquiabertos quando este animal de estimação gravemente ferido entrou pela primeira vez no pronto-socorro. Os mais jovens ficaram nervosos enquanto os aprendizes experientes balançaram a cabeça. Para eles, esse animal de estimação estava além da salvação. A morte era inevitável. Com um ferimento tão grande e perda de sangue grave, somado ao fato de que ele não estava se movendo, ele já podia estar morto. Os que trabalhavam no pronto-socorro estavam aqui há algum tempo e casos como esse eram muito comuns. Na maioria das vezes, esses casos eram becos sem saída, o que explicava por que eles eram tão relutantes em aceitá-los. Se eles declarassem que era impossível salvá-lo, os clientes não o teriam. E se eles tentassem, mas acabassem falhando, eles seriam, sem dúvida, repreendidos pelo dono do animal de estimação ou, em raras ocasiões, seriam abusados fisicamente. Por isso, todos recuaram, sem ousar se envolver. Quando viram Lin Jin aceitar o caso, nenhum deles acreditou que Lin Jin poderia resolvê-lo. Esqueça Lin Jin, mesmo que o avaliador Gao ou o chefe Wang estivessem aqui, não havia nada que pudessem fazer para ajudar o pobre Visum. Este avaliador Lin é realmente lamentável. Não só teve seu consultório fechado pelo chefe Wang, como também foi designado para o pronto-socorro, onde seu primeiro caso é muito problemático. Se as coisas ficarem feias depois, ele precisará assumir a responsabilidade e algumas pessoas com mais intenções podem até chamar isso de seu segundo infortúnio. Até eu estou preocupado com ele. Ninguém se aproximou e ninguém o ajudou. Lin Jin pegou as agulhas que carregava e rapidamente as perfurou na besta de estimação. Isso parou o sangramento por uma margem significativa. Então, ele olhou para cima e percebeu as preocupações de todos. Ele repetiu o que disse antes, mas dessa vez, ele acrescentou: se alguma coisa acontecer, eu assumo a responsabilidade. Finalmente, alguém veio ajudar, ainda que com relutância. Apesar da relutância, já que chegou a esse ponto, eles tiveram que continuar com seu dever.
Além disso, o avaliador Lin já declarou que assumiria a responsabilidade por quaisquer contratempos. Eu sei como lançar um feitiço de hemostasia, disse um aprendiz de rosto pálido. Lin Jin fez com que ele lançasse o feitiço imediatamente para ajudar a estancar o sangramento do animal de estimação, o que funcionou junto com suas agulhas. Ao mesmo tempo, alguém trouxe um bisturi e um pouco de pó hemostático. Mas mesmo assim, eles não tinham ideia de como tratar a criatura. Apenas Lin Jin estava cuidando sistematicamente do ferimento. Não havia um traço de hesitação enquanto ele realizava cada procedimento e passo resolutamente com grande confiança. Naquele momento, um silêncio mortal desceu sobre o pronto-socorro. Era como dizia o ditado, os de fora simplesmente aproveitavam o show enquanto os especialistas admiravam a técnica. Os aprendizes que trabalhavam no pronto-socorro avaliavam e tratavam bestas de estimação o ano todo. Deixando o conhecimento de lado, suas habilidades práticas eram indiscutivelmente melhores do que a maioria dos aprendizes de alta classificação. A maioria deles até menosprezava aqueles aprendizes de alta patente. No entanto, naquele momento, a série de técnicas de Lin Jin fez seus queixos caírem. Eles acharam isso mais do que impressionante. Sejam seus métodos para estancar o sangramento, como ele costurou o ferimento ou como ele usou suas agulhas, todos eram exemplos de livro didático de tratamento de uma besta. Alguns deles se aproximaram cautelosamente para observar o procedimento em detalhes. Também havia alguns que não entendiam como as agulhas de Lin Jin funcionavam, então eles queriam dar uma olhada mais de perto. Não demorou muito para que Lin Jin terminasse de tratar o ferimento e começasse a costurá-lo. No entanto, o Vison de cauda de espada não mostrou sinais de acordar, pois estava ali imóvel. Este método de tratamento é impecável e, de fato, é muito melhor e mais limpo do que o que nossos aprendizes veteranos aqui poderiam fazer. Mas o problema agora é como ele iria salvá-lo. Esta besta de estimação perdeu muito sangue e já estava à beira da morte. Mesmo que seu ferimento seja tratado, se ele estiver morto, tudo terá sido em vão. Alguém refletiu. Para ser honesto, todos ficaram impressionados com o que Lin Jin fez antes. Como esperado de um avaliador de bestas certificado. Aqueles rumores sobre ele não ser qualificado eram claramente lixo. No entanto, as habilidades não tiveram nada a ver com o resgate do animal de estimação, pois ele estava gravemente ferido. Alguém tem uma pedra de tempestade? Lin Jin perguntou de repente. A multidão ficou atônita. Alguém tem uma pedra de tempestade? Me empreste e eu devolvo a você quando terminar. Lin Jin perguntou novamente. Eu tenho um, mas é só um pedaço pequeno. Um aprendiz se aproximou timidamente enquanto tirava um dos brincos. Pendurado no brinco havia um pequeno pedaço de pedra preciosa amarela do tamanho de um grão de arroz. Lin Jin recebeu enquanto olhava para o rosto dela. Ótimo, obrigado. Dito isso, ele pegou uma agulha e a enfiou no coração do Vison espada. A multidão ficou chocada ao ver Lin Jin enfiando a agulha no Vison de cauda de espada. O dono da criatura em particular ficou tão preocupado que teve que perguntar. Você. O que você está fazendo? O coração era um órgão vital. Era o mesmo para humanos e bestas. Para o Vison ser esfaqueado no coração, se ele não estivesse morto agora, certamente estaria agora. O dono do Vison espadachim ficou ansioso e correu para parar Lin Jin. Mas Xiao Wu o segurou. Lin Jin não deu nenhuma explicação. Usando a pedra da tempestade que era do tamanho de um grão de arroz, Lin Jin realizou a técnica de indução de relâmpago, conforme declarado no museu. Em um instante, uma pequena faísca amarela surgiu da pedra da tempestade. A aprendiz a quem o brinco pertencia engasgou quando viu as faíscas. Como a pedra da tempestade era muito pequena, ela não podia ser consumida como remédio, nem se mostrou digna de ser absorvida por bestas de estimação ou usada em feitiços. Então, foi transformada em brincos. Mas para sua surpresa, com apenas o truque de sua mão, o avaliador Lin conseguiu criar faíscas elétricas usando sua pedra da tempestade. Qual era essa técnica? Não era só ela que estava confusa. Nenhum dos presentes tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. A pedra da tempestade era um tipo de pedra espiritual. Não era um mineral raro e, devido à sua cor e brilho, o mineral era frequentemente usado para fazer joias. Ainda assim, ele era usado principalmente para fortalecer bestas de estimação, para ser consumido como remédio e para ser incorporado em ferramentas mágicas, de modo a aumentar seu atributo relâmpago. Entretanto, ninguém nunca o tinha visto sendo usado para induzir eletricidade, especialmente em procedimentos médicos. Eles viram Lin Jin colocar a pedra da tempestade que estava faiscando com eletricidade na agulha. Em apenas um breve momento, o Vison espadachim inicialmente imóvel estremeceu e então abriu os olhos. Feito. Ele não está mais em estado crítico. Leve-o para casa e cuide dele adequadamente. Tendo dito isso, Lin Jin devolveu o brinco para a aprendiz. Desculpe. Há algumas manchas de sangue nele, você terá que lavá-lo você mesma.
Ambas as mãos de Lin Jin estavam cobertas de sangue, e algumas até chegaram a sujar suas vestes. No entanto, ele estava completamente imperturbável, como se o que ele tivesse feito antes fosse meramente algo trivial. Mas sem que ele soubesse, a multidão estava pasma. Eles não tinham ideia de quem começou a bater palmas, mas logo, aplausos estrondosos encheram a sala. Cada aprendiz presente não conseguiu parar de bater palmas. Seus olhos estavam até brilhando enquanto olhavam para Lin Jin enquanto várias aprendizes engoliam em seco subconscientemente, profundamente impressionadas pela habilidade desse recém-chegado. Era impossível não ser. Claramente era uma condição fatal, mas o avaliador Lin conseguiu salvar a vida do Visum. Suas habilidades eram simplesmente extraordinárias. Como esperado de um avaliador de bestas de nível 1. Ele é incrível. Nosso pronto-socorro ganhou um tesouro valioso. Em apenas meia hora, todos os funcionários do pronto-socorro mudaram completamente sua impressão sobre Lin Jin. Estou dando um tempo. Vocês continuem. Disse Lin Jin, e sentou-se em um canto. Dessa vez, ninguém disse nada. No saguão de emergência, apenas aqueles que eram habilidosos tinham autoridade. Lin Jin havia demonstrado sua destreza, então, dali em diante, ninguém mais ousaria desobedecê-lo. Lin Jin não fez uma pausa devido à exaustão. Em vez disso, ele estava apenas separando a recompensa que ganhou do Museu das Bestas Mortais. Isso mesmo. O museu deu a ele uma nova recompensa. O motivo era que Lin Jin havia resgatado mais de 20 bestas de estimação gravemente feridos. Ele não estava contando, então Lin Jin ficou surpreso com quantos ele havia salvado. Essa nova recompensa não era como as outras. Não era uma habilidade de dissuasão de bestas nem uma técnica de cultivo para bestas. Em vez disso, era uma técnica de acupuntura. Uma técnica de busca de pulso. Como avaliador de bestas, era inevitável que ele tivesse que recorrer à acupuntura durante avaliações e processos de tratamento. Essa também era uma habilidade básica que os aprendizes tinham que dominar na escola de avaliação de bestas. Claro, cada um possuía uma maneira diferente de manusear a agulha, apesar de ter aprendido a mesma técnica. No geral, levou muita prática e muito tempo para dominar essa ferramenta. Essa técnica de busca de pulso recompensada pelo museu era claramente melhor do que as técnicas de acupuntura comuns. Ela reinava suprema sobre todas as outras alternativas. Essa técnica podia selar completamente os atributos de uma besta de estimação ou, em vez disso, estimular os poderes de uma besta de estimação até que atingisse um efeito semelhante ao Berser, que era absolutamente soberbo. Mais importante, essa técnica de acupuntura também pode ser utilizada contra inimigos. Em outras palavras, Lin Jin poderia teoricamente usá-lo como um ataque. Ao pensar nisso, Lin Jin inadvertidamente se lembrou de um personagem tão famoso em seu mundo que a maioria das pessoas conhecia. Mestre Ásia. Lin Jin estremeceu ao sentir uma brisa peculiar em sua virilha. Ainda assim, essa técnica de busca de pulso era alucinante. Lin Jin subconscientemente ficou tão absorto na leitura da técnica que parecia estar atordoado. Todos os outros pensaram que ele estava exausto de tratar o animal de estimação mais cedo, então não ousaram perturbá-lo. Não muito longe dali, Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong podiam ser vistos correndo quando receberam a notícia de que Lin Jin havia sido designado para o pronto-socorro. Como seus alunos, era natural que eles ficassem furiosos ao ouvir isso. Deveria haver um limite para o quão longe uma pessoa pode ir. Para um avaliador certificado de bestas, fechar seu consultório já era uma humilhação grande o suficiente. Mas exilá-lo para um lugar como o pronto-socorro no mesmo dia, ninguém poderia suportar tamanha vergonha. E ainda assim, o avaliador Lin nunca discutiu nem tentou apelar. Ele apenas cumpriu seu dever designado como sempre faria. Lu Xiaoyun queria fazer uma cena e discutir com Wang Ji, mas ela acabou sendo contida por Zhao Ying e Andong. Zhao Ying e Andong eram muito mais equilibrados. Após cuidadosa deliberação, eles disseram que era inútil causar confusão. Eles poderiam até ser ridicularizados. Como aprendizes afiliados ao avaliador Lin, eles não deveriam estar aumentando seus problemas em um momento como esse. Assim, os três decidiram ajudar no pronto-socorro. Quando a equipe do salão os viu, eles perguntaram o motivo de sua presença. Assim que souberam que o trio era de aprendizes afiliados ao avaliador Lin, eles contaram a história emocionante de como Lin Jin resgatou um animal de estimação antes. O avaliador Lin é altamente qualificado e um homem honrado. Estamos todos muito impressionados. Não vamos perturbá-lo. Ele está cansado, então deixe-o descansar um pouco. Ao ouvir isso, o trio arregaçou as mangas e ficou por ali para ajudar sem dizer mais nada. Lin Jin era o mentor deles. Onde quer que Lin Jin fosse, lá eles estariam. Asterisco, asterisco, asterisco. Haha, vamos ver se Lin Jin ainda tem coragem de continuar na associação. Por outro lado, Dong He estava bastante satisfeito consigo mesmo. Após a consulta em grupo, ele retornou ao seu salão de consulta.
Embora seu trabalho atual não fosse tão lucrativo quanto quando ele trabalhava no departamento de logística, seu status era muito mais alto do que antes. Afinal, ele agora era um avaliador registrado com seu próprio consultório. Dentro da Associação de Avaliação de Bestas, além dos avaliadores de bestas certificados, apenas um punhado de outros aprendizes de alto escalão como Jia Qian e Zhang He tinham seus próprios salões de consulta. Assumir consultas era, sem dúvida, a maneira mais rápida de acumular experiência. Afinal, sem um certo nível de experiência, mesmo que Lin Jin fosse expulso, Dong He não poderia assumir aquele lugar vazio. Sentado em sua cadeira e olhando ao redor do salão bem decorado, Dong He sentiu que tudo estava sob seu controle. Devo dizer que essa sensação de estar sentado em meu próprio salão é bastante agradável. Dong He tomou um gole de seu chá, sentindo uma sensação de realização. Nos últimos 2 dias, ele avaliou e tratou mais de 10 bestas de estimação. Como eram todos casos relativamente simples, Dong He estava atualmente cheio de confiança. Nesse momento, seu assistente entrou e relatou. Avaliador Dong, temos um caso de emergência. O avaliador Gao está muito ocupado, então o cliente foi encaminhado a você. É alguém da Câmara de Comércio da cidade do Bordo. A última frase foi uma dica óbvia de que o cliente chegou até aqui por meio de conexões. Sentindo-se seguro de si, Dong He acenou com a mão e disse. Traga-o aqui. Vou dar uma olhada. Logo, um homem de meia idade, vestido com trajes de brocado, entrou, seguido por 2 homens carregando uma maca. Deitado na maca havia um caranguejo de ferro relativamente grande. O caranguejo de ferro na maca não estava com uma doença terminal, pois ainda conseguia se mover. Este é o Sr. Zhang da Câmara de Comércio da cidade do Bordo. Apresentou o assistente. Estaremos sob seus cuidados, avaliador Dong. Disse o homem de meia idade em vestes de brocado enquanto saudava Dong He. Dong He se levantou e foi até seu novo cliente imediatamente. Não precisa ser tão cortês, Sr. Zhang. Farei o meu melhor para ajudar sua besta de estimação. O coração de Dong He começou a bater forte ao olhar mais de perto o caranguejo de ferro. Havia um ar gelado ao redor dele e o caranguejo parecia congelado ao toque. Havia até uma camada de gelo em sua casca. Esse era um caso bem raro. No mínimo, Dong He ainda não tinha visto um pessoalmente. Os casos que ele tinha encontrado até então eram instâncias triviais que eram fáceis de cuidar. Este parecia relativamente difícil. No entanto, ele estava obviamente sofrendo do frio. Para lidar com tais condições, era normal alimentar o animal de estimação com um remédio aquecedor para aumentar gradualmente sua temperatura corporal. Este era considerado o método mais seguro e conservador. No entanto, Dong He atualmente tinha esse desejo de provar a si mesmo, pois lhe faltava experiência. Se ele quisesse se tornar conhecido no menor tempo possível, ele tinha que fazer o que os outros não conseguiam. Antes disso, era impossível para ele pensar em qualquer outro método de tratamento. Mas, coincidentemente, ontem, Dong He soube por Andong como Lin Jin havia tratado um animal de estimação com a mesma condição. O animal de estimação que Lin Jin tratou era um caranguejo de ferro que também estava sofrendo do frio. Até os deuses estão me ajudando. Dong He tentou se lembrar do conteúdo do relatório de avaliação que tinha visto naquela época. Lin Jin tinha usado uma técnica bastante nova que mostrou resultados imediatos. Tudo o que era necessário era um vaporizador e uma panela grande para ajudar o caranguejo de ferro a se livrar do frio. Além disso, o relatório de avaliação parecia lógico, apoiado pela teoria de misturar fogo com água, tornando-o aceitável para o animal de estimação, em termos de atributos. Dong He ainda não conseguia entender parte do conteúdo. Mas isso não era importante agora. O importante é que, após observação detalhada, Dong He percebeu que esse caranguejo de ferro estava apresentando exatamente os mesmos sintomas que aquele que Lin Jin havia tratado ontem. Já que esse era o caso, não havia razão para que ele não usasse o mesmo método de tratamento chocante que Lin Jin usou. Se os efeitos forem imediatos e se ele conseguir fazer esse procedimento, com um pouco de publicidade aqui e ali, ele certamente chegaria à fama. Com esse pensamento excitante, as bochechas de Dong He tremeram. No entanto, ele não era tão idiota assim. Dong He tinha que ter certeza de que o caranguejo de ferro estava com os mesmos sintomas e se era ou não curável. Assim, após uma série de diagnósticos, ele conseguiu confirmar suas suposições. No entanto, Dong He não percebeu uma conta cristalina dentro da boca deste caranguejo de ferro. Quando ele bateu na concha do caranguejo e preparou uma panela e fogo, a conta caiu da boca do caranguejo de ferro. Quando o Sr. Zhang, da Câmara de Comércio, ouviu Dong He dando instruções para preparar uma panela e fogo, ele ficou pasmo. Avaliador Dong, você. E aqui Dong He pensou que o homem nunca perguntaria. Com isso, ele agora poderia executar a teoria que havia plagiado. Sr. Zhang, você não entende. Venha, deixe-me educá-lo. Assim, Dong He começou a narrar a teoria que tinha ouvido com uma paixão ardente. Seu caranguejo de ferro deve ter consumido comida extremamente fria por engano.
Como os caranguejos são do atributo água e yang, você normalmente não se preocuparia com isso, mas o consumo excessivo ainda causaria algum dano. Você deve estar ciente também de que o frio pode ser simplesmente dispersado pelo fogo, ou podemos dar a ele algum remédio que dissolva yang, mas os efeitos seriam muito lentos. No entanto, como o caranguejo de ferro pertence a um atributo yang, dispersar o frio com fogo ou deixá-lo consumir remédios misturados com componentes que dissolvem yang causaria danos a ele. Então, para dissolver o frio sem prejudicar seu atributo, decidi usar um método novo que é usar um vaporizador. O vapor contém propriedades de fogo e elas são perfeitas para dispersar o frio no corpo deste caranguejo de ferro. Os efeitos também são imediatos, então não demorará muito para que sua besta de estimação volte à vida. Dom recomplementou seu discurso com gestos bombásticos com as mãos, gaguejando enquanto divagava. Não apenas o Sr. Zan, mas até mesmo o queixo de seu assistente caiu com sua explicação. Quão profundo! Eles pensaram. Apesar de seu ceticismo, vendo quão confiante Dom Rei estava, o Sr. Zan só conseguiu engolir suas palavras. Vou deixar isso com você então, avaliador Dom. Quando isso estiver feito, eu certamente agradecerei gentilmente. Ótimo, maravilhoso. Naquele momento, várias pessoas trabalharam juntas para mover o caranguejo de ferro para dentro da panela. Aumente o fogo e certifique-se de que ele produza vapor. Dom Rei estava radiante de grande confiança. Enquanto as chamas queimavam intensamente, logo saiu vapor da panela. No começo, ainda havia barulhos quando eles cobriam a tampa, mas agora, estava tudo em silêncio. O caranguejo de ferro parou de se debater e não fez mais nenhum movimento. Dom ressentiu que algo estava errado. Logicamente falando, o caranguejo de ferro já deveria ter chutado a tampa e pulado para fora. No entanto, ele supôs que talvez fosse muito cedo para dizer. Andon disse a ele que Lin Jin havia cozinhado o caranguejo no vapor por 15 minutos, e no caso dele, apenas 7 minutos haviam se passado, então provavelmente ele precisava de mais algum tempo no vaporizador. Todos os outros estavam observando com grande curiosidade. Afinal, eles nunca tinham visto um método de tratamento tão interessante antes. Mais alguns minutos se passaram. Ainda assim, não houve movimento. Dom Rei estava começando a entrar em pânico e, mais importante, ele conseguia sentir um cheiro agradável. Era um aroma tão familiar que ele imediatamente se lembrou do restaurante Symphony, onde ele frequentava constantemente. Falando do restaurante Symphony, já fazia um tempo que ele não ia lá. Só de pensar em jantar lá, Dom Rei ficou com fome. Ainda não havia movimento na panela. Grandes gotas de suor frio se formaram na testa de Dom Rei. Ele finalmente não conseguiu se conter e pediu para alguém tirar a tampa. Uma forte fragrância de caranguejo cozido no vapor saiu e fez a boca de todos salivar. Ao mesmo tempo, no entanto, todos eles tinham a mesma expressão horrorizada. Especialmente o Sr. Zan da Câmara de Comércio. Ele estava olhando, de olhos arregalados, para a casca vermelha brilhante de sua besta de estimação agora cozida, seu precioso caranguejo de ferro. Incapaz de recuperar o fôlego, ele engasgou antes que seus olhos revirassem para trás. Ele foi nocauteado no chão antes que eles pudessem perceber o que tinha acontecido. Dom Rei também ficou perplexo. Seu assistente se preparou e deu uma olhada dentro da panela antes de se virar para Dom Rei. Avaliador Dom, este caranguejo está cozido. Haha, avaliador Dom, você está comendo algo gostoso secretamente? Eu consigo sentir o cheiro daqui, deixe-me comer um pouco também, você sabe que não pode se esconder dos meus sentidos. Disse Zanrei enquanto entrava com um grande sorriso no rosto. Zanrei estava em êxtase hoje. Não só o consultório de Lin Jin foi fechado pela manhã, mas o homem foi designado para o pronto-socorro depois do almoço. Que humilhante! Nem mesmo Zanrei iria a um lugar como o pronto-socorro, então o que poderia ser mais embaraçoso do que um avaliador certificado de bestas ser designado para tal lugar? Ele ouviu que foi Dom Rei quem enviou Lin Jin para o pronto-socorro, então Zanrei estava aqui para bajular o homem. No entanto, ele sentiu o forte aroma de caranguejo cozido no vapor e pensou que Dom Rei estava fazendo uma refeição, então ele deixou escapar essa frase. Mas ele acabou se jogando na frente da boca de uma arma. Não importa o quão idiota ele fosse, Dom Rei sabia que tinha ferrado tudo de verdade. Ele já estava em pânico, então quando Zan recolocou lenha na fogueira, Dom Rei finalmente encontrou uma saída para sua raiva fervente. Ele caminhou até Zan Rei e deu um tapa nele, berrando. Coma a merda e morra. Por que você está me batendo? Zan Rei estava tonto com o tapa enquanto Dom Rei liberava todo o poder de sua constituição robusta. Mas Zan Rei não seria um moleza. Como um aprendiz afiliado ao chefe Wang, como ele poderia simplesmente se deixar atingir? Zan Rei revidou imediatamente. No entanto, sendo mais fraco que Dom Rei, ele acabou sendo forçado a cair no chão e espancado. Lin Jin naturalmente não tinha ideia de que essa palhaçada estava acontecendo. Ele ainda estava imerso no estudo da técnica de busca de pulso.
Embora essa técnica de agulha soasse muito como a agulha de girassol do mestre Ásia, essa técnica era claramente muito mais forte. Em termos de ataque, apenas usando uma agulha, Lin Jin podia deixar seu oponente imóvel. Como ele era capaz de resgatar bestas de estimação e ferir humanos, somente um idiota não estudaria esse poder recém-recebido. Embora Lin Jin realmente quisesse se tornar um espadachim errante, ele não conseguiu evitar, pois o museu não oferecia aulas sobre como dominar a espada. Depois de dominar a primeira parte da técnica de busca de pulso, a agulha aguda, Lin Jin abriu os olhos. Estava ficando escuro lá fora, fazendo perceber quanto tempo havia passado. O saguão de emergência estava agitado como sempre, mas Lin Jin ficou surpreso ao ver Zhao Eng, Lu Xiaoyun e Andong misturados à multidão. Lin Jin entendeu imediatamente a situação. O trio nunca o abandonou, apesar da situação sombria, e com isso, Lin Jin percebeu que havia encontrado as pessoas certas. Lin Jin se levantou e alongou seus músculos rígidos antes de se juntar à briga. Com o Lin Jin aqui, não importava o quão movimentado o pronto-socorro estivesse, tudo era sistemático. Havia uma ordem no caos. Todos obedeciam às ordens de Lin Jin. Se encontrassem um caso complicado, com apenas um olhar do avaliador Lin, receberiam as ordens apropriadas. Todos aqui eram experientes e entendiam que, para atingir esse nível de eficiência, era necessária uma base sólida. Por isso, todos estavam convencidos a trabalhar duro. Nesse momento, o nariz de Lin Jin se mexeu e ele comentou: "Quem está cozinhando caranguejo? O cheiro está me dando água na boca." Fim dos capítulos do 61 ao 65. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!